Obrigada, Pedro, mais uma vez. Para aqueles que chegaram agora e ainda não ouviram meu boa noite, eu digo novamente: sejam todos muito bem-vindos e que a doce e meiga paz de Jesus esteja entre nós, sempre. É com muita alegria que nós aqui nos encontramos na noite de hoje, agradecida pela oportunidade, inclusive pela oportunidade de estar revendo alguns queridos aqui, né? E nem vou citar nome, que é para não magoar ninguém, mas nossa, é tão gostoso ver vocês, gente. Que saudade do presencial, né, Pedro? Mas que bom que nós temos esta ferramenta para podermos nos comunicar, para podermos nos unir e para podermos nos amparar. Então, meus queridos, o evangelho da noite de hoje está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. E nos foi reservado o tema hoje do capítulo 17, que tem por título Sede Perfeitos. E o item está na Instrução dos Espíritos, no capítulo 7, que tem por título O Dever. E para iniciarmos, eu gostaria de colocar, primeiramente, um trechinho em que Jesus fala para nós a respeito dos objetivos pelos quais nós estamos aqui no planeta Terra, para o nosso aprimoramento moral. E para isso, nós estamos em busca do quê? De sermos perfeitos. E Jesus nos traz um lembrete quando ele nos diz: amai aos vossos inimigos, fazei bem ao que vos tem ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede logo perfeitos, como vosso Pai celestial é perfeito. E aí, na instrução dos espíritos, Lázaro, lá em Paris, em 1863, nos trouxe uma mensagem que vem nos falar a respeito do dever. E eu fiquei pensando, dever. O que significa dever para que a gente possa entender essa mensagem de Jesus? Porque Jesus lá nos traz uma mensagem que nós devemos amar os nossos inimigos. Orai por aqueles que nos querem mal, por aqueles que nos caluniam. Fazer bem aos que nos têm ódio. Nós precisamos fazer isso. E dever, gente, é exatamente o que o dicionário nos diz. É uma obrigação que nós temos. No caso, nós temos uma obrigação moral. Nós não vamos falar aqui dos nossos deveres, das nossas obrigações dentro da lei civil, das leis dos homens. Porque nós sabemos que nós temos muitas normas de condutas, leis, as quais nós devemos seguir, não é verdade? Mas o Evangelho vem nos falar a respeito dos nossos deveres morais. E aí nós pensamos,
eu tenho alguma obrigação moral? Sim. Sim, queridos companheiros, nós temos não uma, mas várias obrigações morais para conosco mesmo e para com os outros. E o que seriam essas obrigações morais? Então, lá no comecinho, Jesus falou: amar. Amar incondicionalmente. Ah, é muito fácil. Não é não? É fácil, como Jesus disse, amar aquele que eu me sinto bem quando eu estou perto, não é? Aquele que eu gosto, que me trata bem. Mas, gente, nós temos sim o dever de amar aqueles que nos magoam. É fácil? Não, eu vou concordar com vocês, não é fácil. É muito difícil, porque exige muito de nós. E o que é interessante, gente, é que tudo aquilo que é um dever, que é uma obrigação para nós, muitas vezes exige muito de nós, não é verdade? É bem aquela história assim: eu tenho que fazer, sim, isso daqui você precisa fazer para o seu próprio bem. E nós sabemos que é assim, não é? Quanta coisa nós precisamos fazer para o nosso próprio bem. E é lá, Lázaro, na sua mensagem, ele nos diz assim, que na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque ele se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. E por que será que Lázaro fala-nos dessa forma? Porque, gente, convenhamos, o mundo, ele gera em nós, ele causa em nós, ele provoca em nós muitos desejos, muitas vontades, e trabalha em nós muito a vontade de realizar prazeres. Só que os prazeres estão muito mais ligados às coisas materiais. E nem sempre, na maioria das vezes, não são as coisas materiais que nos fazem bem, principalmente aquelas que vêm para satisfazer os nossos prazeres, porque elas nos fazem nos desviar do bem. Então a gente pode estar aqui pensando, mas que prazer seria esse? Ah, tem gente que gosta muito de comer muito bem. Tem gente que gosta muito de se vestir muito bem, de ter a melhor casa, de ter a melhor aparência, de se mostrar muito bem. Parece que nos dá um prazer isso, mas muitas vezes, ao nos sentirmos desta forma, alegres, felizes, eu vou colocar entre aspas aqui, realizando esses prazeres, na verdade, queridos, são prazeres, são sensações passageiras. Depois que elas passam, que a gente realiza, parece que acabou. Dali a pouco tem que começar tudo outra vez. Agora, quando nós buscamos realizar sentimentos bons, sentimentos que não estão presos às coisas mundanas, mas que estão presos àquelas algo bom que está aqui dentro de nós e que faz bem para nós, mas que faz bem também para o outro, isso é algo que se mantém conosco. Vejamos, qual seria um dos nossos deveres se tivéssemos condições no dia de hoje?
Pedro estava falando. Não Pedro de Jesus, o Pedro Maravelho, nosso amigo, tá? Mas tenho certeza que se fosse o Pedro, amigo de Jesus, estaria falando a mesma coisa no dia de hoje. Frio. Quanta gente precisando de agasalho. Como eu gostaria de ajudar os outros. Eu tenho o dever de ajudar os outros, mas é lógico que eu tenho. Mas nem sempre eu posso fazê-lo da forma como eu gostaria. Será que eu teria condições de sair na rua e levar um cobertor, uma sopa? Talvez eu não tenha, talvez a maioria de nós não tenha condições, mas nós temos um dever que todos nós podemos realizar, sim, e o que eu tenho certeza vai nos dar muito bem-estar a nós e aos outros. Nós temos o dever de orar por essas pessoas. E quando a vermos largadas pelas ruas, às vezes nós passamos e vemos deitados na rua, qual é o nosso dever? Direcionarmos para eles um sentimento bom, um sentimento de amor, que eles sejam envolvidos no calor, como disse o nosso Pedro, né? No começo, no calor do nosso amor. Isso é bom. É bom para nós, como nós nos sentimos bem. E tenhamos a certeza que aquele que estava lá deitado, lá deitado na rua, mal coberto, passando fome, aquela vibração de amor que nós emitimos para eles vai chegar, queridos. E vai chegar agasalhando-os, aconchegando-os e até dando-lhes esperança. Porque esse amor que nós emanamos, ele vai em forma de luz, em forma de sentimento e chega até aquele que está necessitando. Temos o dever para com os outros, de olhar por eles, sim. Jesus disse: amai os vossos inimigos, mas eu tenho o mesmo dever de amar aquele que me magoou? Talvez eu não precise amá-lo da forma como eu amo meu filho, minha mãe, meu pai, mas eu tenho o dever de respeitá-lo enquanto ser humano, de respeitá-lo dentro da sua capacidade de entendimento. Porque cada um de nós temos uma capacidade, um potencial de entender. Cada um tem uma vivência, não é mesmo? E quantas vezes, meus queridos, debaixo do mesmo teto, nós precisamos trabalhar essa parte de amor para com o próximo, de uma forma que às vezes chega a ser doloroso para nós. Mas é um dever nosso. Trabalharmos esse amor, aceitando o outro como ele é, respeitando-o no modo de ser, da mesma forma que eu gosto de ser respeitada no meu modo de ser, no meu modo de falar. Devemos fazer ao outro, veja, dever. É uma obrigação nossa, sim, fazermos pelo outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. E quantas vezes, eu tenho certeza que muitos vão concordar comigo, quantas vezes nós fazemos a nossa parte, não é verdade? Quantas vezes eu me calo, eu fico omissa diante de uma situação para evitar um problema maior. Quantas vezes me consideram até tola por não reagir? Não tem importância. Eu estou fazendo a minha parte. É o meu dever buscar a harmonia, buscar a
paz, o entendimento. E eu vos digo até uma coisa a mais: é um dever para comigo mesma. Porque a partir do momento em que eu busco a paz, a harmonia, a primeira pessoa a se sentir bem, quem é? Eu mesma. Porque eu não entro naquele clima de raiva, de ódio, de rancor. Não, 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 não. Deixa isso para lá, gente. Nós nos desentendemos no passado, passou. Hoje é um novo dia. Quem não erra, quem não falha. Todos nós falhamos. E vamos perceber isso. Puxa, hoje é um novo dia. Ah, vou tentar ficar numa boa com ele, com ela. Aí eu vou, numa boa. Mas aí o outro não tá nem aí, ainda me responde, me vira a cara, não quer nem saber. Então, meus queridos, a gente pode falar popularmente assim: problema dele. Eu não quero mais brigar. Se ele quer brigar, vai brigar sozinho. E eu não vou entrar no clima de desavença. Esse é o nosso dever moral. Nós estarmos bem conosco mesmo e nós nos sentirmos bem porque não estamos provocando uma situação constrangedora nem para o outro, nem para mim mesmo. E é interessante, não sei se vocês vão concordar, porque é assim, quando nós conseguimos superar uma situação difícil e não revidar, e não brigar, né? E às vezes se calar e deixar o outro falar, o que acontece? Puxa vida, parece que ninguém está vendo o esforço que eu estou fazendo, não é verdade? Ninguém está nem ligando para isso. Importa o outro. Nesse momento, importa eu estar fazendo a minha parte. É isso que Jesus nos pede quando fala em amor. Façamos nós a nossa parte. Não vamos ter medo, gente. Às vezes precisamos dizer um não para evitar um mal maior. Digamos não. Às vezes precisamos dizer um sim, ok, tudo bem, tá legal, do jeito que tá bom, mesmo que para mim não esteja tão bom, mas vamos fazer. Sabe, aquele joguinho de cintura que às vezes a gente precisa ter? Vamos resistir às tentações? Quantas vezes me dá uma vontade de virar e revidar? Não dá? Dá. Dá mesmo. Mas o que eu devo fazer? Pelo menos tentar fazer, é meu dever por mim, não revidar. E diante dessas situações difíceis, meus queridos companheiros, nós vamos ver que, na verdade, nós, como nós somos escravos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações, nós somos escravos. Porque muitas vezes nós nos sentimos presos a esses sentimentos e nós precisamos nos libertar. E quando nós tomamos consciência disso, é que nós passamos a cumprir com o nosso dever, julgando, analisando as nossas próprias atitudes, não as atitudes dos outros. Cada um tem que olhar por si. Sejamos humildes, queridos companheiros. Eu sei que é difícil. Falar é fácil. Mas tentemos, pelo menos, aceitar as situações como elas se apresentam. Tentemos aceitar as pessoas como elas se apresentam, auxiliando na medida das nossas possibilidades, ajudando naquilo que eu posso.
Todos nós fomos criados exatamente igual. Todos nós precisamos de auxílio. Todos nós precisamos ser amparados. Todos nós precisamos ser consolados. Todos nós precisamos ser orientados. Então eu vos convido. Vamos fazer a nossa parte, auxiliando, ajudando, consolando. Aí nós estaremos cumprindo com o nosso dever para com os outros e para conosco mesmo. Amando e respeitando a todos aqueles que estão ao nosso lado. Eu tenho certeza, com muito boa vontade, nós vamos conseguir. Bora lá fazer isso? Vamos lá. E eu vou pedindo então ao Pedro, né, Pedro? Pedro vai voltando agora, porque o Evangelho está se encerrando. E agora nós vamos àquela parte gostosa de recebermos aquilo que nós mais gostamos e que aqui estamos. Fomos preparados até agora com a espiritualidade nos envolvendo durante o Evangelho. E agora nós vamos receber aquilo que nós mais estamos necessitando. As energias espirituais